Bem-vindo a mais um Tais Backstage, é o podcast da Tais Records. Aqui a gente fala basicamente sobre música, a gente sempre traz alguém do mundo da música, sempre com histórias behind the scenes, por trás das músicas e por trás da cena. E hoje estou aqui com o meu sócio, Rafael Tenenbaum. Fala, meu parceiro. Thomas, tudo bem? E hoje a gente tem o prazer de receber um cara maravilhoso, que a gente já trabalhou no passado, que a gente conhece já, desde 2021, se eu não estou enganado. A gente conheceu você no primeiro clipe do Rod, aquele Tô de Van, sei lá, não sei, naquele primeiro clipe. Tom Machiavelli, prazer te ter aqui. Prazer. Multiartista, eu não sei nem por onde começar, cantor, ator, apresentador de podcast, faz reality show, cozinhou lá na TV também outro dia. Fala aí, Tom. E aí, beleza, galera? Satisfação, prazer. Tom Machiavelli, pra quem não me conhece. Bom, faço arte, né? Eu sou artista, então já engloba tudo, né? Teatro, cinema, hip hop, música. E aí a gente vai fazendo da arte um negócio, né? Não? Exatamente. Ô, Tom, você, cara, como o Rafa te disse, te conheci no clipe do Rod, que eles fizeram um clipe muito maneiro, que eles replicaram algumas cenas de clipes de rap dos anos 2000, e uma das cenas é o clipe Beautiful do Snoop Dogg, e você é o Pharrell, né? Sim. E o Rod é o Snoop, com a mesma roupa e tal, na mesma cena. Quem eu sou? Quem eu sou? Talvez, que antigamente talvez fosse Tô de Van, mas quem eu sou muito melhor. Quem eu sou é bem melhor. E, foi maneiro pra caralho. E nisso eu conheci tua história, né? Você é de São Paulo e veio pro Rio, virou cria do Vidigal praticamente, né? Ainda? Então, conta um pouco dessa tua trajetória na arte, principalmente começou em São Paulo, e por que tu veio pra cá, por que Vidigal? Visão. Bom, minha trajetória começou em São Paulo, Grajaú, extremo sul de São Paulo, né? Grajaú. E foi onde eu nasci. E ali eu comecei a ficar próximo da música, do rap, do soul, através de uma igreja chamada Kadosh, né? E eles trabalhavam com música gospel diferenciada já do tradicional, né? Então sempre tinha um MC cantando rap gospel, na época do DJ Alpiste, Apocalipse 16, essa galera da antiga mesmo, né? E aí foi onde eu fui criando esse corpo do rap mesmo, né? Do rap de transformação, do rap de mensagem, né? E aí eu comecei a vender CD. Era uma banda, comecei a vender CD. Por trás de tudo eu comecei vendendo CD. Que ano, assim, mais ou menos? Que ano foi isso? CD foi em 2010. Cara, foi 2016, 2015, assim, Caramba. entendeu? Muito tempo atrás, assim. 2016, eu tinha 16 anos, né? Sim. 16, era bem criança mesmo. E comecei vendendo CD na banda, né? A banda girava o Brasil todo. E aí tinha um cantor de rap chamado Guache, né? Que era o Eduardo. E aí ele era a minha referência ali, daquele rap ali, né? Ele cantava as músicas Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no meu coração. Eu falava, caramba. Aí um dia o pastor falou assim, aí você um dia vai cantar rap. Eu, mano, cantar rap? E na época a música era o axé, que era a febre, né, do momento, né? Você falou 16, mas era 2006. 2006. Eu tava pensando, tipo, falei, caralho. Tinha 16. Falei, tava vendendo CD com 2016, mano. Verdade, 2006. 2006. Foi genial, exatamente. Não, mas tava tipo assim, ele deve ser muito mais novo do que eu tô imaginando, e eu não quero ser deselegante de falar que ele tem cara de velho, tá ligado? Não, já pra revelar, eu tenho 40 anos, tô fazendo agora em março, Parabéns. dia 27, meu aniversário, eu vou fazer 4.0. Semana que vem. 4.0. Tá muito bem. Que isso, pô. Parece menos. Diria uns 32. A praia do Vidigal, tem uma água mágica lá. E aí foi esse formato aí que eu acabei conhecendo o rap através dessa banda. E foi onde eu tive vários ensaios, várias apresentações, né? E aí tinha essa ideologia, né, de passar uma mensagem positiva, transformar. O gospel tem sempre uma mensagem. A maioria dos artistas, né, tanto dos Estados Unidos do Brasil, sai do gospel porque tem essa raiz, né, de fazer uma música com pegada, com qualidade, com a alma. Com a alma, né? E aí acabei me expressando no mundo do rap, né, com essa banda, a Banda Kadosh. E aí um dia a gente fez a viagem pro Rio de Janeiro, Macaé. Eu falei assim, caramba, mano, Macaé é o Rio de Janeiro lindo e tal. Só que Macaé era calminho, tranquilinho e tal. E aí não sabia, aí fiquei com esse desejo, né? Vamos pro Rio de Janeiro.
Falei, caramba, já pensou eu morar na praia? Aquele sonho de criança, né, mano? Ainda mais paulista, né? Só cidade de pedra, esgoto, marginal. Tem uns lados positivos das outras praias, Ubatuba, Santos, mas é longe, né? Sim. E aí pisei no Vidigal. Vamos passar um final de semana no Vidigal? Uma amiga minha falou assim, pô, vamos. Trabalhava lá na Elos, em São Paulo, né? Da loja? Isso, trabalhava em loja. E já era subgerente, já trabalhava no mercado de luxo. E Elos era uma loja, eu lembro que era uma loja super de luxo mesmo, difícil de... Tipo, eu nunca comprei lá, por exemplo. Sim, Era uma marca de irada. Uma grife, calça né? jeans, R$400 na época. Na época, R$400 era tipo assim, irmão, calça jeans era 50, provavelmente, tá ligado? Tipo, calça jeans top, era 50. E aí, isso aí tava saturado desse mercado, né? Que já com 18 anos já entrei, né? TNG, Elos, Erig, né? O vendedor, né? Shopping pra mim foi a sacada da comunicação, né? De falar com as pessoas, venda, né? de interagir, comercial, né? De personalidade e tal. E aí foi onde eu consegui me comunicar pra caramba, né? Então comecei a ter um conhecimento mais de moda, de música no momento, então misturou tudo. E pisei no Rio de Janeiro, larguei tudo. Pisei no Vidigal, vamos lá passar um final de semana na casa da minha irmã. Sentei no ônibus, vim. Quando eu pisei assim já no Rio de Janeiro, a gente já pegou um táxi, do táxi já foi direto pro Vidigal. Não parei em nenhum lugar do Rio. Rodoviária e Vidigal. Aí pisei, já subi pra casa dela, entrei numa casa, assim, aquela favela, assim, tudo brilhando, assim. Aí quando eu abro a janela, assim, já tinha conhecido ela, um teatro, né, mano? Que era o Nós do Morro, né? A galera saindo do teatro, né, mano? Galera, cabelo colorido, óculos e tal. Todo mundo sorridente. Aí imagine, você vem de outra cidade, né? Onde é tudo muito mais reservado, né? E a galera muito espontânea, assim, aí eu... Puff, Isso foi 2007, né? 2007, 2008. 2017, não sei o que. 2008, entre 2007 e 2008, na virada. E eu, caramba, mano, que universo é esse? Na hora eu falei assim, quero morar aqui. E aí foi quando eu falei, caramba, em São Paulo eu tenho um carro, eu pago R$500 por mês de um carro, tal. Na época era... e aí era o preço do aluguel do Vidigal, né? Que era R$400, R$500 naquela época, né? Eu falei, mano, pra que eu quero um carro? Eu posso ter uma casa. A maior comparação, assim, do bem que eu tinha, que eu pagava, frente à praia, favela, tal. Eu já morava na favela de São Paulo. Então, já pra mim, já era aquela favela mais pesada, né? Mas não tão alegre como o Vidigal é. E aí eu falei assim, esse é o lugar que eu quero passar, criar, fazer arte, envelhecer, né? E viajar o mundo, voltar aqui e ter um lugar como lar. E foi aí que eu conheci o Vidigal. Pô, que foda. Vou fazer muito maneiro, cara. uma pergunta, porque bem nessa época que você se mudou para o Vidigal, o Yuval Ben-Lior, que é um artista que trabalha aqui com a gente, ele produzia uma banda lá do Nós do Morro, chamada Guerreiros de Jorge. Conheço. Você lembra do Guerreiros Lembro, de Jorge? claro. Pô, eu fui a alguns shows lá no Vidigal também. E, cara, eles, e vários shows que eles Vidigal, tocavam, amém. Vidigal, amém. Ele vai desmonetizar o vídeo. Vidigal, amém, 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 amém. Pô, irado, cara. Aí foi bem nessa época, pô, irado. E aí eu acompanhava esses caras, né, mano? Os caras eram os artistas do morro, né? Que aí era o Mikael, era o Felipe, né? Aí tinha o Marcelinho, tinha o do JB. Então a galera sempre se misturando ali, fazendo show na comunidade, indo pras noites do Rio, que era Melt, tinha uma Melt ali no Deixa eu te interromper rapidinho, fazer uma... E aí os caras tinham esse show, a gente andava muito com eles na rua, no morro, pá. E aí eu falei, mano, vamos lá, fazer público lá pra gente, vamos lá. E aí acompanhava os caras, ia no show dos caras, ia acompanhando, depois fui virando Melanina Carioca. Sim, aí a gente foi acompanhando até bem, todo mundo evoluindo, se transformando na música. E foi uma escola, né, ver essa galera, né? Entrar na música, na televisão, nos filmes, né? Foi referência pra gente do morro que tava ali, né? Irado. Irado. Duas coisas. Primeiro, eu fiquei muito feliz de ver você falar escola, que nem um bom carioca. Já deixou de ser paulista, irmão. Agora eu tinha carioca. Sim. Outra parada. Até foi boa a pergunta que o Thomas fez, porque a gente sabe como você é identificado com o Vidigal, que, tipo assim, claramente é o lugar que você tem que estar, porque é o lugar que você mais ama, né? Mas, normalmente, também, a gente sempre... Vamos voltar um pouco mais para trás.
Porque você já tinha mencionado, a sua introdução na música foi naquela banda mesmo? Banda Kadoshi. E foi lá que você não tinha nada antes, você não tinha nenhum contato. Quando você viu aquilo ali, você virou e falou, caraca, é isso que eu quero fazer, né? Não, eu tive contato de infância, assim, meu vô já tocava violão, então Entendi. meu vô foi uma das referências, porque ele era aquele cantor de bar, né, que cantava na rua. Damaso Farias Machado. O Damaso tá vindo aí. Ele tinha aquela voz grossona, né? Sim. E aí eu sempre tive essa voz grossa também, né? Todo mundo fala que eu tive essa herança dele, né? Irado. Então tem uma família que já tem um vínculo na música, gospel também. E aí o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, ele fez um grupo de pagode, né? E aí nesse grupo de pagode, na época era Soeto, Sensação, todos esses grupos, Os Travessos, que era bem ativo no Brasil, né? Uhum. E aí ele fazia bastante show e eu acompanhava, então tinha esse vínculo já com a música no pagode, claro, né? No pagode da favela, rodando bastante lá na minha quebrada do Grajaú. E aí foi esse vínculo, aí foi escutando aqueles discos na época, Racionais, né? Não tem como, né? Não respirar Racionais sendo de São Paulo. E aí, Rádio 105 FM, Espaço Rap, né? Tudo isso daí a gente foi criando uma escola, uma identidade, né? Um caminho para chegar até porque acabava sendo uma educação, né, mano, na música de São Paulo, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de pegar o microfone e me expressar, eu já tinha um pouco isso já em mente desde a infância, com meu avô, com meu irmão cantando. Aí foi só um palco, falei assim, mano, você pode cantar. E aí eu sempre tive esse próprio medo de cantar, sim, porque eu nunca me senti afinado, né? Porque na época sempre teve um melismo, as sim, pessoas sempre Sim, ainda mais do gospel, ainda né? mais no gospel, exatamente. Sim. Falei, mano, você não canta, então canta rap. Sim. Sobrou rap pra mim falar, né? E aí, dessa ideia de falar, eu comecei a escrever, passar as madrugadas escrevendo da minha vida. E aí eu fui incluindo na música as minhas dores, os meus desafios. Eu falei, e isso foi transformando outras pessoas. Caramba, mano, se for preciso recomeçar tudo de novo, eu crio forças para recomeçar tudo de novo. Se for preciso controlar o instinto nervoso, superação vem de dentro, faria tudo de novo. Ou seja, então, eram as minhas dores passado por um papel, e ali eu decorava e começava a cantar. Então eu já tinha as poesias escritas, quando alguém tocava uma banda, um instrumental lá, um beat, eu soltava ela, né? E comecei com essa brincadeira no gospel. E aí foi despertando conhecimento, outros artistas, né? Mas aí realmente, sim, quando eu pisei no Rio de Janeiro, eu já tinha essa bagagem da música gospel, né? E aí é uma referência muito americana, né? O gospel bebe muito isso. Então eu escutei muita música americana. E aí poucas músicas brasileiras eu escutava, porque a gente era muito direcionado ao gospel americano. Kiki Franklin. E aí tinha poucas referências, a não ser as referências realmente já da mídia fácil, assim, de sim, se escutar, né? Nas rádios. E aí no Rio de Janeiro que eu fui perceber o que é a música brasileira, realmente, assim, com mais conhecimento. E quando você chegou, qual foi seu contato com a música, né? Bem no início do Rio? Você teve a comunicação com a galera do Nós do Morro? Como foi a sua chegada no Vidigal e começar a explorar a noite carioca, a música no Rio, a musicalidade do Rio de Janeiro também? Cara, quando eu pisei já no Vidigal, eu já quis entrar pro grupo de teatro Nós do Morro, né? Era o que tava... Falei assim, mano, já pensou, mano, fazer teatro, palco e tal? E você nunca tinha feito teatro antes, nunca né? tinha feito teatro antes. Entendi. Eu falei, caramba, mano, teatro aqui de graça aqui pra galera e tal. E me inscrevi. Aí não deu certo a primeira, passei pela repescagem. E aí comecei a fazer capoeira, né? Falei, mano, tem uma vaga aqui pra capoeira. Falei, tá bom, vamos fazer capoeira. Aí eu comecei a fazer capoeira e tal. Aí do capoeira teve danças africanas. Aí comecei a fazer danças africanas. Cacuriá, maculelê, jongo, né?
E aí eu fui pegando realmente a minha ancestralidade, a minha identidade. Tudo que eu não aprendi na escola, eu comecei a aprender no teatro, né? Foda. Falei, caramba, mano, minha ancestralidade aí foi quebrando o preconceito que tem da capoeira, o preconceito que tem das músicas africanas. Porque a gente é induzido, né? O sistema induz a gente a não saber quem fomos, né? Sim. E quem somos, né? E aí foi muito louco, porque é como se fosse eu sair de casa pra escola da vida, né? Tipo, Sim. não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém falando o que é. Então, que é certo, que é errado. O que é certo, que é errado. Essa foi a minha vinda pro Rio de Janeiro. Eu me descobri minha independência. E aí essa entrada no Nós do Morro foi essencial, porque não é você fazer uma aula, é você viver com as pessoas, você conviver e também sobreviver, porque você passa a ver as dores dos amigos que são parecidas com as suas, né? E aí foi criando essa família, pô, tem uma casa ali, você é meu vizinho, vamos fazer o almoço juntos, porque tá saindo do teatro. E aí foi onde eu encontrei uma família, no Vidigal e no teatro. E aí foi onde eu consegui fazer o meu corre para trabalhar. Falei, mas preciso pagar meu aluguel. Aí eu trabalhava no shopping, à noite, e 8 horas da manhã eu fazia teatro. 8 horas até meio-dia. E aí esse era o meu horário de fazer teatro. E no final era ficar um processo de 1 ano fazendo teatro para entregar uma peça e praticamente umas 5 apresentações. Você treina 1 ano para fazer. Aí talvez você fique em cartaz no Teatro Municipal, mas a maior experiência que tem assim mesmo de ter feito teatro é exatamente esse processo, mano. Longo, né? Sim. É muito louco o processo longo, porque você leva 1 ano assim para criar um personagem. E aí você cria uma história, uma outra vida, você se põe no lugar das pessoas, porque é outra vida, não é você. Aí você começa a entender e criar esse vínculo assim, com o professor, com os alunos, com o grupo. E foi o que me fez enraizar no Vidigal. Falei assim, mano, vou me enraizar na arte, na cultura. O trabalho é só um escape e a prioridade é a arte, né? Então eu tava no meu melhor momento de jovem, falar assim, mano, tô fazendo arte, tô leve, tô feliz, posso me expressar, posso fazer rap. E aí foi misturando o teatro, a convivência no morro, os artistas independentes, os artistas underground mesmo, de favela, né? E aí tem vários tipos de artistas, né? Então foi muito bom passar por vários setores. Vários setores, né? E aí quando você entrou lá, você já começou... Você também trabalhava com a música nesse meio tempo? Também estava fazendo continuou fazendo as suas letras e tal? Já tinha achado alguma parceria de produção? Como que era? Porque nessa época ainda não tinha tão... Como é hoje em dia de, a galera fazendo beat e tal. Tava começando, né? Ainda... Né? Lá para 2017, tava no início ainda, né? Sim. Tipo, óbvio que tinha galera mais, né? Mas não era como é hoje em dia, né? Que tem muita gente fazendo beat, muito beatmaker, né? Tipo, não era uma tendência como é hoje. Não só isso, né? Tipo, eu acho que desde 2017 as coisas mudaram em termos de mercado também, né? Porque em 2017, não só o rap, como uma parte dos estilos musicais era tipo assim, cara... Não tem perspectiva de ganhar dinheiro com isso aqui. Eu tô fazendo isso porque eu amo. Mas desde 2017, cada vez mais a gente vê... Além do rap ter ido pro mainstream, a gente cada vez mais vê gente que, meu irmão, fica rica, fica famosa. E o mercado da música não para de dar dinheiro, não para de crescer. Então, hoje em dia, é muito mais cômodo, assim, bem entre aspas, você entrar no mercado que você sabe que tá crescendo. Mas em 2017, tipo, não tava ainda tão aquecido como a gente vê hoje em dia, né? Não, exatamente. Acho que é até um pouquinho para trás, né? Acho que 2012, assim, praticamente. 2017 é muito avançado. Não tinha nem Spotify nessa época. E aí eu falei 17, mas era porque eu confundi com a quando falou... O que eu falei de 16. Era mais pra 2007. Mas 2007, 2008, aquela ali... Era aquele limbo, né? Tipo, que as pessoas não tinham nem CD. Ninguém vendia CD, ninguém tinha toca-discos e a galera... Tá falando, a galera era mais show e tal. E também o pagode... Sim. O CD até tava, né? Era o mercado, né? Fazer show e vender CD, né? Sim, mas o rap não tava aquecido naquela época, não tava. Né? E aí foi exatamente... Eu, como fui nascido em São Paulo, quando eu cheguei no Morro, tinha muito essa vertente do rap raiz de São Paulo, né? São Paulo, e a galera cantava muito... Funk, né? Era muito funk aqui. Então, é muito mais antes
Felipe Rett, Orochi, esses caras eu acabei vendo eles, né, na cena tal, crescendo assim, né, se destacando nas batalhas, né, e indo pro mercado. Naquela época, mano, um dos primeiros ali a fazer clipe no Vidigal foi o Rapa, né, fazendo, e depois foi o Ed Rock, né, o Ed Rock chegou lá, fez o clipe Death My junto com o Seu Jorge, então a galera não usufruía muito ali, e aí, pra ter estúdio, era tipo a coisa mais difícil ter um estúdio no Vidigal. Sim. E aí eu encontrei um amigo do Morro, chamado MK, Guilherme, e aí a gente montou um grupo chamado Mercado Negro, né? Irado. Mercado Negro. Por quê? A nossa música sempre era militância, né, mano? Então a gente sempre ia contra o sistema, né? Se for preciso, tinha uma música que falava assim de... Brasil Real, né? Falava os problemas do Brasil e nisso a gente falava isso nas favelas. Então ia na Rocinha, PPG, e a gente sempre frequentava as rodas, então era muito difícil ter um rap igual o MV Bill tem, que é um rap de vivência dentro da favela. Sim. Naquela época era muito roda de Botafogo, que a galera ia ali, né? Tal, fazia o rap, as batalhas ali. 2009, 2010, 2009, né? 2010, nós saíamos, vamos pra pista, pegava skate, ia pra lá, ficava lá ouvindo os caras da batalha, né? Só que a gente era muito à margem da sociedade ali, né? Sim. A gente era muito local ali da favela ali e vivia aquela realidade, então a gente quase não descia pra Botafogo, pra gente era pista, era tipo, vamos lá nos Playboy, não, vamos ficar aqui no morro, vamos fazer um nosso rap. E começou a fazer, tipo, lá no morro mesmo. Aí fizemos um evento chamado Rap no Ar. E aí a favela começou a subir, o BD ia muito lá, que é o amigo do Rod também, todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro. Então aí começou a ter esse vínculo com esses caras, que esses caras começou a trazer outras pessoas lá. Que é a galera da roda, né? Da roda, aí Sim, na época... O Rod na época morava já Aí depois a gente criou um estúdio, né? A gente criou um estúdio, isso. E aí nesse estúdio a gente começou a treinar o Mercado Negro, a galera começou a ir. E aí exatamente isso, o Rod passou, a galera do 3030 passou a morar lá no Vidigal. E foi aí que você conheceu o Rod ou não? Você já tinha conhecido o Rod antes? Eu já tinha conhecido o Rod na 00, mano. Caralho. Na 00. Tinha o Baixo Gávea, né? Sim. Baixo Gávea ali. Qual? Aquelas leitadas de rap que tinha? Sim, aquelas leitadas de rap que dia que fazia era o... Domingo? Era domingo? Era domingo, mano. Caraca. Aí. Era domingo. Bons tempos. Mano, e aí eu era, frenético, né? Rio de Janeiro, BG e tal. Já ia pra lá pra 00. O Pierre, né? Fazia esse evento. Sempre liberava lá do morro. Não, entra aí, vocês são de graça, sei lá, na favela. Não, e é ali, embaixo da favela, ali do lado, né? O Pierre morava lá, ou mora lá ainda. Lá né? da mora PUC, lá né? Exatamente. E aí era o cara que fazia os eventos lá. E aí eu sempre entrava lá, né, mano? Que era um movimento maneiro de rap que tinha. Os caras se apresentavam lá, sempre tinha evento bom lá. O Black Alien tocou. Black Alien tocou. Uma galera. E aí conheci o Rod lá, tipo, tá saindo assim, eu tava saindo com duas gatas, né, claro. Aí o Rod tava lá, e a menina, aquele moleque lá, tal, não sei o quê. Falei, bora lá falar com ele, então. Tomar meu tempo, já tô com outra aqui. Aí conheci o Rod, aí o Rod foi lá, conheceu ela. A gente parou na pizzaria Guanabara ali. E aí comemos uma pizza e tal. E depois nunca mais vi ele, né? Nem sabia quem ele era. Eu, prazer e tal. Mas ele já era do 3030? Ele já era do... A menina conhecia ele, eu não conhecia. Falei, cara, é o Rod e tal, do 3030. E já tinha foda que ela é linda. Os caras já estavam já... Já tava indo bem, né? Já tava indo bem, já. Já tava já. E aí eu cumprimentei ele e nunca mais vi, né? Só que aquela noite foi muito louca, né? Eu tava muito bêbado e tal, as meninas também felizes. E aí fui pra casa, aí passou tipo uns 2, 3 meses. Eu morava numa vila, né? Com 4 casas. Um cara chegando com a mudança, assim. Aí eu vi, era o Rod. Caraca, você, mano, vai morar aqui, vai morar aqui. Eu falei, cara... Mentira, ele foi teu vizinho? Aí foi meu vizinho da mesma vila. E aí toda aquela... Começou a morar lá, ele... E aí o Bruno foi morar em outra parte do morro, o LK veio depois. E aí toda aquela estrutura que eu tinha de estúdio, que a gente já tinha desistido, porque um tinha saído do morro, o outro parou de cantar, aqueles altos e baixos. Falei, porra, mano, o Mercado Negro acabou, tal, não sei o quê. E aí toda aquela estrutura de espaço que a gente tinha, a gente passou a visão pra eles. Falei assim, Rod, mano, a gente fez um estúdio aqui, isso, tal. Mano, toca essa parada aí e tal. Aí foi onde os caras criaram o Novo Egito.
Caralho, Que foda. isso, cara? Vamos, os caras criaram o Novo Egito. Pô, Aí irado, foi até sinistro. Freud, o cara... Uma Aí galera, vi né? descendo, eu abri a porta assim, MV Bill descia. Marechal, Santi, Rodrigo Cartier, o Freud, né? O Freud. Mas na época o Freud só comeu muito sabia pão com quem ovo lá era. em casa, hein, Freud? Escuta isso daí. Mas na época o Freud não era famoso, ou já era? Não, ele não era. Não. Começando, né? Tava começando, né? Tinha Sim, tinha o público dele, né? Mas ele Sim. tava começando a gravar alguns CDs que na irado. época era. Aí gravei a Temporal com eles, né? Irado. Aquela música. Foda. Foi conhecendo mais ainda da música carioca, mais do. E aí música do- Tava ali no lugar certo, na hora E certa, aí com que as pessoas começou a certas. aflorar mais o rap, né? Aí começou a florar mais o rap. Comecei a trabalhar com os caras, com os caras do 3030. Comecei a ir no show com eles e tal, Também não, pô. trabalhar na produção. E aí foi vendo todo. Ele falou, mano, fica com nós, tal, mano, pra você ver todo como que é um show, como que é a estrutura. Cada vez E aí mais que os caras você foi começou a crescendo, eu trabalhar comecei com a ter uma produção, visão né? melhor, comecei a trabalhar com produção de clipe, comecei a ter uma melhor noção com essa outra bagagem dos caras do 3030. Pô, que foi maneiro, sinistro. cara. Não sabe... Tipo assim, é que ele aparece em quase todo clipe do Rod. Então, tipo assim, ele é quase um personagem que ele tá sempre lá. Eu não imaginava que tinha sido assim, que tipo, toda a sua carreira em termos de rap também teve ali, passou por aquilo, né? Vocês foram juntos. Exato. E os moleques se tornaram família, né, mano? Morava na mesma vila e tal. Então, tava junto tanto inteiro, nos né? problemas e tal, e resolvia tudo junto. Então, foi bom ver toda essa transformação deles e também acrescentou, né, pro nosso conhecimento. Claro. E essa bagagem do Rio, assim, em termos de música carioca também foi quem alimentou minha mente pra caramba, né, mano? Porque a música dos caras fala sobre espiritualidade, transformação, bebe bastante da fonte do morro, então Sim. acaba criando mais identidade nossa. Graças a Deus existe 3030, né, mano? Porque deixa a nossa mente leve, equilibrada, uma mensagem que realmente deixa a nossa alma a mil. Foda. A gente é suspeito, mas, cara, os caras são muito sinistros. Os caras são muito Eu acho sinistros. eles muito São fodas. parceiro pra caralho também. E, cara, vou pegar um pouco do gancho quando você disse que você começou a fazer o teatro e tal. E qual foi sua primeira experiência num trabalho profissional, assim, de teatro e tal? Ou enfim, você fez... Depois você fez várias coisas, mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte agora. Pô, cara, a experiência do teatro realmente foi libertadora, né, mano? Eu entrei... Primeira peça de teatro que eu fiz foi Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, né? E aí eu fiz o Paco, que era o cara que... Era o Paco e o Tonho, né? Era o cara que precisava de um sapato pra fazer uma entrevista de emprego, e aí tinha um amigo que roubava, que era um vida louca, e tinha toda aquela história voltada pra favela. E foi muito louco, porque era o que eu tava vivendo ali, né? Como eu tava chegando na comunidade, então, procurar um emprego, né? Tá bem vestido. E quando eu entrei no teatro, aí, pra mim foi eu poder exatamente entender como é estar em outra pessoa, né? Como é ser um personagem. É você, não é? É a sensação de não ser você. Total. É exatamente como que Se sou eu do deixar lado de ser fora. você, né? Deixar de ser você. Então, essa sensação, eu falei, caramba, esse não sou eu. E se você vê você do lado de fora? Porque você tá no personagem, né? E aí depois eu fiz o Chico Picadinho, né? que aí eu saí de mim mesmo, graças a Deus. Que era um serial killer da vida real, né? De Taubaté, Sério? em São Paulo. Ele assassinou as mulheres que ele se eu apaixonava. lembro. E ele Lembro dessa esquartejava, colocava em um saco e jogava no lixo, assim. Foi mais de 7, 8 mulheres. Eu O cara lembro tá preso disso. até hoje, tá Cara, ligado? detalhe, o brasileiro é Ele maravilhoso, né? Tipo, uma história dessa, o cara vira o Chico Picadinho. Exato. Criação de Luciana Bezerra, cria do Vidigal. Que isso? Foi muito louco esse processo com ela, que foi minha segunda professora. Meu primeiro professor de teatro foi o André Santin, que é um ator, diretor sensacional, faz vários filmes, também fez o filme Tropa de Elite. E aí depois foi a Luciana Bezerra. E através de um caderninho, são pequenos contos, né, que ela fazia a gente ler. E aí tinha uma frase desse serial killer, né? Mato por amor o ódio, porque o ódio me faz sentir amor. Aí tava Chico Picadinho, assim, Chico, né, que era o nome dele, né? Picadinho a gente que acrescentou. E daí ela puxou a história do cara. E aí
foi fazendo os ensaios. Aí quis trazer um lado, por que ele matava essas mulheres e como que essas mulheres se apaixonavam por um cara que já matou várias mulheres. E aí foi criando uma história dentro de uma cela, né? E aí dentro dessa cela ele falava com a psiquiatra, e aí com a psiquiatra ele se apaixonou, e ela se apaixonou por ele, começou a ter um caso, aí de vez no final, de vez ele matar ela, ele mata a mulher que entrega a alimentação pra ele, porque ele tem um vício de matar, mas aí ele não mata a psiquiatra, né? Ele tenta não matar as mulheres que ele se apaixona. Aí ele gosta de Roberto Carlos. Porra, é uma viagem que a gente tenta mostrar, e dentro daquilo onde tem o amor ali, né? Porque a partir do momento que a gente tá falando de serial killer, é uma sessão de ódio, né, mano? Sim. Mas como a gente fazer o inverso daquilo, né? Numa história real, e depois você passar pra saber o que é história real mesmo. Foi muito louco, mano. Ela contou uma história em base de uma história real, né? Sim. Pô, que irado. E aí foi vindo diversas, aí eu fiz A Tempestade com Cico Caseira, Dostoiévski, Dois Perdidos na Noite foi a primeira, A Menina e o Vento com Luciano Vidigal. Foi vivendo realmente ali vários processos dentro do Nós do Morro. Tive até uma aula com a Cicely Berry, né, mano, da companhia de Shakespeare. Foda. E fui vivendo aquelas experiências, eu falei, meu Deus, mano. Tudo isso Nós no Morro. Tudo isso Nós do Morro. Pô, genial, cara. Foda Que pra isso. caramba. Tudo isso no quintal de casa, tudo isso na comunidade. Não, pra tu ver como um movimento que nem esse não só muda a vida das pessoas, mas muda a vida também da comunidade em si, né? Você tá falando desde o começo como é alegre, como as pessoas ali são felizes, a energia é positiva. E a cultura também, né? E é cultural. Tipo assim, foi o que você falou, que eu gostei, não só... Porque a minha visão do Nós do Morro tinha lance da música, mas tinha lance do teatro, que é o... né, que, pô, quase a vitrine para o mundo, né? Mas você falar da capoeira, eu não sabia que tinha essas outras vertentes também, dança. Então, tipo assim, caramba, é realmente um polo de arte, né? Exatamente. Lá eu aprendi a criação de palco, montar palco, Foda figurino, demais isso. né? Direção, roteiro. Então a galera que realmente vai pro grupo Nós do Morro fazer teatro, ele não vai só fazer a peça de teatro, agora igual hoje, uma né? faculdade Hoje a gente tem exemplo de arte, do né? João Vitor Nascimento, né? Que hoje é um grande diretor, apresentador do Bom Dia Favela, né? A gente viu ele criança, né? Fazendo aula de capoeira ali, fazendo teatro, né? E claro, ele foi vivendo tudo aquilo, foi se transformando. Hoje ele é um gigante na arte, né? Ou seja, olha o que ele aprendeu. Ele não aprendeu só a fazer teatro, ele aprendeu direção, aprendeu palco, aprendeu exercício, aprendeu jongo, aprendeu capoeira. Então, te prepara, se você realmente quer mergulhar ali. Existia a aula que a gente ficava lá do meio-dia à meia-noite lá. Porque gostava de estar lá. Então, vamos ficar aqui no teatro, fazer aula hoje de capoeira. Hoje eu vou fazer cinema, hoje eu vou fazer palco, hoje eu vou fazer figurino. Pô, que incrível, Incrível, cara. mano. É um polo transformador lá. Eu sempre admirei muito esse Nós no Morro, mas eu não tinha ideia disso também. Mas, beleza. Saindo do Nós no Morro, como é que foi essa saída? Porque deu pra perceber como foi importante pra você aquele período. Uhum. E você saiu e falou, não, tá na hora de eu acabar e seguir meu caminho. Você continua até hoje? Como é que tá essa relação? Não tem. A gente não. Ainda mais morando no Vidigal, né? Não tem como falar saiu, tá dentro, tá fora, né? Tá sempre envolvido ali, né? Entendi. Seja numa apresentação de um camping show, ou de um evento, ou tá ali assistindo uma aula, ou compartilhando as inscrições deles, né? Sim. Eu peguei uma bagagem ali, eu fiz praticamente ali 8 anos de teatro, né? Então, eu precisava ir para outros campos, né? Não é que eu acabei. Eu fui para outros setores, né? Então, fui para outros setores, mas continuei vinculado com os eventos que tinha ali. Só que aí passa por vários processos, né? Porque vem pandemia, a pandemia transformou muita coisa, veio outros formatos de aula, mais para criança, né? E aí foi selecionando até se recuperar da pandemia, patrocínio, tudo, então tudo muda, né? Então, quando tem patrocínio, que tem vários tipos de evento. E quando não tem patrocínio, tem vários tipos de eventos. Só que mais enxugado, né? Então, exatamente, tem um evento lá, eu tô lá, sou fã,
tá maluco, mano. Falou o grupo Nós do Morro, eu por mim eu faria uma tatuagem, mas como eu não tenho tatuagem, mas marcou na minha vida, é um lugar que eu indico e se não fosse ali o grupo Nós do Morro, eu não saberia toda essa arte de interpretar, né, de atuar, né, de me encontrar como terceira pessoa. Então, eu vi alguns vídeos seus também, você atuando como posso dizer? Como figurante em várias coisas, né? Filmes. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque fez coisas... Publicidades, bem interessantes, assim. Cara, sonho de criança, né, mano? Mãe, eu quero aparecer na televisão. A maioria dos jovens, né, tem essa vontade, né, de fazer um trabalho na televisão, seja na música, seja um comercial. Então, eu já vim de São Paulo já com essa procura, né? Eu lembro que eu tinha um book, né? E nesse book eu falava que eu era modelo e tal. Tirei umas fotos lá, acabou, sou modelo. Aqui, esse é meu book e tal, e entregava nas agências. E aí, em São Paulo, eu comecei a fazendo, né, essas publicidades, tentando, né? Porque o mercado era muito difícil, ainda mais sendo negro, né? Sim, eu lembro que em São Paulo eu ia para aqueles testes da Faria Lima e tal, e aí era um comercial, por exemplo, da Vivo ou de várias empresas, era uma fila enorme. Aí tinha uma diversidade de etnias e sempre era para um negro, né, mano? Uma pessoa saindo, assim, na publicidade, né? E aí a gente atirava como figurante, né? Ou com elenco de apoio, né? Elenco de apoio. E aí foi onde eu sempre tentei. Falei, mano, preciso fazer um comercial, preciso fazer alguma coisa. Porque o cachê sempre era grande, né? Então, você entrava como figuração, entrava ali os 250, uns 300. E aí, se você tivesse um perfil maneiro, você falava, ó, você pode ir para um outro patamar e tal. E aí fui conhecendo esse mercado. E aí, devido a essas fotos que eu fiz, aí vim para o Rio de Janeiro. E aqui eu comecei a conhecer mais agências depois que eu passei a me envolver com teatro, né? Porque aí começa a vir os cast, filme e tal, publicidade. Maneiro. E aí eu comecei a jogar numas agências, um material. E aí participava de algumas figuração. E aí consegui me vincular uma vez, lembro até a agência, a Carla Schweck. Carla Schweck era o nome da agência. Conhecidíssima, tá? E aí ela falou assim, ó, tem um trabalho pra você. Eu tava passando na praia, mano. Eu sempre tinha feito, tava passando na praia com uma amiga, que é a Paola Polini. O Trevo de 4 Folhas. E ela falou assim, ó, tem uma publicidade pra você da Copa das Confederações, você vai ser o cara verde principal. E aí era com outro ator, acho que é Andrei o nome dele, que também sempre fez publicidade. E aí eu pintei a cara de verde e tal, fui pra Copa e fiz aquela publicidade. Aí fiquei destacado em várias metrô, ônibus, né? Aí depois o Senac me chamou, né? O Senac Rio. Aí começou a também fazer mais publicidade. Aí tinha um cabelão arrepiadão. E aí eu comecei a ter esse portfólio e comecei a buscar casting, né? Falei, mano, onde tiver casting... Lembro até em Botafogo que tinha um lugar que era sempre um estúdio lá, né? Estúdio em Botafogo, 186. E aí todo mundo ia fazer casting lá, né? E aí foi onde eu comecei a aproveitar, né? Dessa arte que tinha de interpretar para atacar na publicidade, né? Irado. E aí tirei meu DRT e fiz alguns aí. E aí eu queria que você pegasse essa ponte aí e falasse da tua primeira participação num reality. Caraca, velho. E aí conta aí um pouco disso. Isso já mais novo, né? Esse é o mais recente, né? Mais recente não, esse foi agora, acho que foi em 2022, né? Cara, eu recebi, né, uma proposta, né, pra ir pra um reality. E aí foi muito louco o convite, né? Eu não sabia o que era, né? Falei, mano, tem uma proposta pra ir num reality no meio da selva e tal. Vamos ver o que é, vamos lá fazer entrevista. E aí eu não sabia o que era. E aí pra mim era um no limite da vida, tal, né? Com roupa, força, tal. Aí fui lá, fiz a entrevista. Era pra Multishow, né? Multishow e a Globoplay. E aí eu fiz a entrevista, me perguntaram de mim, o que eu fazia, tal. Como que era a minha vida no Vidigal, o que eu fazia de arte e tal. E fiz aquela entrevista. E aí depois que eu fiquei sabendo o que era, né? Que era um reality no dia. Falar um reality no Maranhão, pro lado do Maranhão. Foi no dia?
Hã? Foi no dia No dia da entrevista, né? Ah, Ele tá. explicou o que é, né? Falou assim, ó, fez a entrevista pra mim, depois ele falou, ó, é um reality que fica no Nordeste, vocês vão ficar aproximadamente 20 dias no mato, na Mata Atlântica, pelados, com mais 5 casais, e aí vocês têm que sobreviver e testar o relacionamento de vocês. É um programa de casal, e aí testa se realmente é a pessoa que eu queria casar, se é a pessoa que aguenta estar comigo na selva, nos problemas, na fome. Essa é a dinâmica do Resistência, essa é a dinâmica do programa. E aí eu fiquei muito preocupado, né? Porque sempre, ficar com fome, comida, correr risco de vida. Por mais que é um programa pelado, né, mano? Você pode pisar qualquer coisa, pode inflamar, pode ficar doente. Porém, tem uma equipe médica, né? Por trás, é uma mega produção. E aí eu me assustei, né, mano? Quem não se assusta, né, mano? Como que você vai, sem falar, você vai se expor, né? Você vai expor o seu corpo, a sua vida e você, né? E aí, eles falando, eu não aceitei de primeira, assim, o cachê era muito razoável, assim, eu falei, pô, cara, por esse valor eu não costumo ficar 40 dias fora, e eu tinha um trabalho, eu era muito bem remunerado, eu não vou perder um trabalho pra ganhar X. Aí eles foram e dobraram o valor, mano. Eu falei, mano, não tem como falar, não. Aí veio, já brilhou o olho, eu falei, cara, com esse dinheiro aqui, filho, eu fico peladão, tranquilão na selva. Ó, vivendo vida de Tarzan. Vivi o Tarzan. E aí foi, mano, foi incrível, porque aí eu perdi o medo, claro, com o dinheiro daquele. Com a grana boa daquela. E aí eu comecei a ver os benefícios, né, mano, de fazer aquele programa, né? Uma que eu sou muito competitivo, né, mano? Sou ariano, então sou competitivo pra caramba, eu gosto de competir. E era um programa de resistência e competição. E entender também a natureza da vida, né, mano? Eu tive a oportunidade de ficar sem café, ficar sem celular, sem esses costumes que a gente tem, né, do cotidiano, né, de usar o celular, de ir pra televisão. Simplesmente se acordar, mano. Simplesmente acordar, natural, comer coisas sem açúcar, sem suco de caixinha, pô, tudo natural. E tu aí caçava lá, né? Então, e a dinâmica era o seguinte, eles te dão um facão, 5 palitos de fósforo, uma panela e uma galinha. Mentira. Falou, Galinha viva. galinha imagina. viva. Aí falou, você tem isso daí. E aí a dinâmica é você caçar frutas, pescar peixe e tal. E aí, Sobreviver. mano, sobreviver. Era tipo pouca comida, mano. Era no máximo assim, comia 3 peixinhos por dia, 3, 4 que pegava ali, uma fruta, um caju. Aí da castanha, do caju fazia a castanha, queimava, tirava a castanha, se alimentava o que tava ali. Fervia a água, esperava esfriar. Pô, a pior coisa é você ferver a água, esperar 3 horas pra você beber. Caralho, sinistro pra caralho. E aí esfriava ela com vento, assim, em um pedacinho de coco, assim. Caralho. Selva total, moleque. Selva total. E isso me deu uma puta resistência na mente, né? Porque como você Total. equilibra isso, né, mano? 40 Fraco. dias. Foram 20 dias. Caramba. Porque são 10 dias antes, você fica, né? Passando sim. por um processo de nutrição e tal. E depois 10 dias pra ver se não vai acontecer nada 10 contigo. dias, mas aí você 10 dias de nutrição num hotel? Isso, no hotel. E o mais difícil é isso, porque fica trancado no hotel. Já é um reality ali. Comendo pouco, assim. Caraca, que Fiquei com a minha ex lá, né? E aí ficou praticamente 7 dias lá no hotel com ela. Só podia ir descer na piscina e voltava. E não podia ver os outros participantes. Então era sinistro, porque 24 horas dentro de um quarto e tal. Foi bom, né? Claro. Foi bom, mas aí depois, os outros 20 dias na selva, né? E aí a gente foi até o final, né? Ganha realmente quem vai até o final, não tem um único vencedor, né? A gente foi até o final, ficamos aí até os últimos dias. No último dia, eu passei mal, né? Eu tive um problema no intestino. E aí eu tive um começo de obstrução intestinal, né? Porque no último dia eles fizeram um banquete, mano. Eu tava tipo assim, sem comer mó tempão. Aí reuniu todo mundo, fizeram um banquete. Eu fui de zoião, comi mamão, banana, tudo que solta o intestino, ameixa. E aí eu já tinha um problema no intestino, que eu tinha feito uma cirurgia. Aí passei mal, aí me levaram, fizeram tomografia, tive que sair no último dia que era pra casar.
Na hora de casar, ele passou mal. Caraca, então não dá. Nos últimos dias de casar, fui pedir casamento lá na tomografia. Aí não deu certo, irmão. Aí, ou seja, pra Já você... era um sinal. Pra você que sempre perguntou, Tom, você casou? Não casei. Eu sobrevivi. Muito bom. Mas foi muito cara, bom, que cara. foda, Esse reality cara. foi transformador. Até hoje eu colho os frutos do que eu vivi lá, né? Então tem esse equilíbrio, né? De fome, de paciência. Porque a fome é paciência, Não, mano. tu entendeu o que é fome, né? Porque, tipo assim, a gente não pelo menos no dia a dia, a gente não vive realmente lá. Você devia estar, tipo, cara, tenho que caçar. Senão, o que vai acontecer se eu não caçar? E comer pouco, e dividir. E dividir, cara. E dividir. total. Mas um peixe você divide pra você comer metade. Não, come e metade. e Não come selva, tudo, que né? amanhã- Porque eu acho Caralho, que... acho que o mais difícil, passar fome, muita gente passa fome no Brasil, né? Acho Claro. que você fala de fome, Exato. mas assim, você viver numa selva já é longe da nossa, Realidade. de todos os brasileiros talvez, né? Poucos, talvez, os indígenas e tal, mas eles na selva são Sim, reis, são entendeu? reis, é. A gente que vive aqui, né, na Na selva de pedra. na selva, na selva de pedra, Matrix. é outra coisa, entendeu? É uma coisa Tem de água louco. potável, meu irmão. É. Tem água do Cara, rio, irmão. Não, e Coisa você de fazer mato. fogo, você, foi o que você falou, esquentar a água e tal. Você fazer cabana. caçar. Matar a galinha e tal. Pô. Pô, Eu vi que você Parece, falou- parece que é simples. Você não Eu botou vi que galinha vocês pra fazer foram ovo, o não? único casal que mataram a galinha no primeiro dia, né? Sim, foi na hora. Pô, pra Não, fazer galinha, ovo, foda. cara. A minha ex que eu fiz, né? O programa, a Tatiane, e ela é nordestina. Mano. Sim, ela é Ela brava. é braba, mano. Ela é brabíssima. Ela já falou, você é especialista em matar galinha. Ela veio da roça e tal. Então, pra ela, passar pão com manteiga, né, mano? Deixei até esse palco pra ela. Ela, eu vou. Falei, tá bom, me dá bem. Porque, mano, querendo, é claro, você mata por fome, né? Mas Sim. também não é simples, né? Sim, Sim. sim, claro. Morreu tal, pô, tá sangue muito frio. Sim. Mas a fome faz isso, né? Sim. Nossa cadeia alimentar é Sim. assim, né? Não, e pra ela foi o que você falou. Talvez já na onde ela morava, terra era normal pegar galinha. E há pouco tempo atrás, em vários lugares, é tipo normal. Compra a galinha viva e quebra Mas o é pescoço. mais sinistro que quando eu ganhei a galinha no programa, eu trouxe a galinha de um outro território, né? Que era do Trizal, né? Tinha um Trizal lá e o Trizal pode era crer. vegetariano. E aí eles não... Falaram, mano, pode levar essa galinha pra vocês são maneiros e tal. Mano, se eu soubesse o quanto eu percorri com essa galinha, mano, e ela atacada. Eu andei aproximadamente assim... Mas tava numa galinha ou não tava puxando ela? Não, eu tive que amarrar ela, as pernas dela, com a parada que eu achava lá na selva mesmo, na cipó, né? Amarrei o cipó, amarrei um pouquinho assim a asa dela também e fui carregando ela. Só que ela se debatia, né, mano? Porque era, mano, eu andei mais ou menos tipo uns 600 metros, assim, Que com ela, isso? assim, no sol, nas dunas, tá ligado? Sim. 600 metros nas dunas, meu irmão. Puta calor, fazia um cabana assim. E aí cheguei eu lá, trouxe a galinha pra ela lá. E aí eu ia conversando com a porra da galinha. Porra, calma, fica calmo. Fica calmo, porque não dá pra maltratar. Não, não Tá é pra atacando, maltratar, você não vai claro. tirar, fica calmo, não. E aí, tipo, eu passava a mão assim, ela tipo, meio que se acalmava e tal. Aí quando eu levei, porra, mano, teve que matar a galinha. Criei um vínculo ali, né, mano? Um caminho, um afeto, assim. E aí eu fiquei pensando assim, mano, a Tatiana... Comida! E você fazendo carinho na galinha. Ela vibrando e eu fazendo carinho na galinha. Calma. Também foi difícil levar a galinha até lá, né? Caraca, E irado. aí tinha que essa acalmar experiência, ela. né? Aí chegou lá, pus ela numa cerca e tal, assim. Fiquei olhando assim, aí no outro ela já chegou, já, vamos matar ela agora. Matar ela agora. Calma, tem que esquentar a água e tal, fazer não sei o quê. E aí matou a galinha, aí eu falei, caraca, sinistro, né, mano? Tipo, matar um bicho ali que se tá no seu É que colo. você vê, né? Que bravo, né? Eu não tenho esse sangue frio, tá ligado? Sim, eu não conseguiria Difícil também. ter passado por isso. Aí isso pega de exemplo pra uns fazendeiros que tem gado, que tem outras Sim. coisas, né, mano? Sim. E aí eu passei até a comer menos carne, né, mano? Tipo, mais peixe e tal. Também por ser muito mais nutriente, né, mano? Muito mais sadio, né? Então teve essa transformação Sim, claro. de comida, de ter matado a galinha. Quer fazer pergunta? Não, falta. Não, e aí você saiu e tal, e essa sua saída
você foi no outro reality de comida, se quiser conta um pouco Sim, disso claro. também. Aí saí legal, né? Criou um puta portfólio, né? E aí me inscrevi para Academia de Joseph, né? Que é um reality que tem de gastronomia para pessoas que não têm tanto vínculo com gastronomia, não são profissionais da área, né? E aí me inscrevi, fiz em São Paulo. Foi um programa da Sony, né? E foi interessantíssimo, né? Porque eu tive restaurante em São Paulo, então sempre empreendi, sempre fiz o básico, né? Yakisoba, Sim. tapioca, lanches. E aí sempre achei que sou um cozinheiro, né? Só porque fiz um cachorro quente ou outro aí, eu sou chefe. Mas brincando. Mas eu sempre gostei da gastronomia, né? Devido eu ter trabalhado muito no shopping, ter frequentado alguns restaurantes lá. Aí eu falei, pô, aí criou um paladar maneiro. Eu falei, só que eu não tenho condição de ir sempre. Aí um queijo maneiro tu compra no mercado e tal. E aí comecei a cozinhar em casa. E aí teve a pandemia, né? Fui para São Paulo, abri um empreendimento em 2017 que chamou Graja Simpson Grill, né? E aí fiz yakisoba, panqueca. E aí me inscrevi para esse programa. Falei do que eu tinha feito. E aí fui lá fazer. E aí era gastronomia italiana, né? E aí de início ali a gente fez uma costela, né? Era Páscoa na Itália, né? E aí eu fiz uma costela de cordeiro, né? Então, fui lá, fiz a costela, usei até maçarico da costela com legumes, ao mel. E aí no início ele te ensina o prato, né? Todo o prato ele falou, você tem que replicar esse prato aqui. Aí ele fez a costela lá com os legumes, com mel. E aí a gente ia lá, fazia e replicava e mostrava. No primeiro eu fiz, passei, né? Que são 3 etapas, né? Costela, prato principal e sobremesa. E aí no primeiro, só que aí tava muito calor, já tava desconfortável, não é uma parada leve assim, que vai lá e grava, é tipo o dia todo. Como qualquer programa de televisão, né? Você chega cedo e tal, começa a gravar meio-dia, aí tem as etapas, aí sai meia-noite. Aí sai quase 6, 7 horas da tarde, né? E aí fiz o primeiro, que era costela de cordeiro. Passei da primeira sessão, tal, tá aprovado e tal. E aí a segunda ele fez lá um macarrão com molho branco, molho queijo e abobrinha, né? Fez como se fosse uma abobrinha crocante, né? A raspa da abobrinha e ele empanava aquela raspa lá e ficava como se fosse uma batata frita, né? Com um macarrão com 4 queijos, foda assim. Tá? Ele fez lá os molhos lá, usou os queijos certo. E aí a apresentação era um prato só, né? Só que o prato dessa galera chique é um maior pratão grandão com fundo pequenininho, né? E aí, beleza. Aí ele mostrou lá, tal. Falou, vocês têm que fazer um macarrão assim, tal. E aí fiz o molho, tudo certinho, tal. E aí, Tom, como que tá aí? Eu suando igual um jacaré. Jacaré não sua não, né? Eu suando pra caramba. E aí eu peguei uma panela pequena e o macarrão espaguete grande. Coloquei pra cozinhar e tal. Ele, falta 10 minutos. E aí a parte do macarrão que já tava mole, faltava 10 minutos, e a parte aqui tava crua. Eu falei, caramba, eu vou cortar só a pontinha, né? Pra ir mais rápido. Aí cortei a pontinha assim, ninguém viu. Achei que ninguém ia ver, imagina. Num reality achei que ninguém ia ver. Cara de cachaça. E aí quebrei o macarrão, fiz o prato, fiz uma apresentação, tal, coloquei bonito, tal, joguei orégano, apresentei, ele tá bonito, hein, Tom? Não sei o quê. Aí comeu, tal, muito bom o sabor, aí tinha que fazer tchá-tchá. Aí ele falou, quando eu pegar o macarrão tem que fazer tchá-tchá. Aí ele mexia lá o macarrão, fez tchá-tchá, fez tchá-tchá. Só que, Tom, você fez o maior pecado da gastronomia italiana. Você quebrou o macarone, Tony. Como quebrar seu macarone? Demora muito tempo. E aí eu virei um meme ali, né, mano? O cara que quebrou o macarrão na cara do italiano. Esse é um meme. Esse é ótimo. Realmente um meme. Foi muito engraçado, mano. Aí todo mundo, a galera que meus amigos que me vê, fala, porra, Tom, como tu vai quebrar um macarrão num cara italiano? Só que aí eu não pensei, galera. Não deu pra pensar corrido. Pra mim era mais prático. Mas brasileiro faz muito isso. Você tentou usar a famosa malandragem carioca, né? Tentou tá vendo? ir. Nem todas as malandragens dão certo. Ô, Tom, agora eu queria fazer uma pergunta sobre... você, depois de um tempo, há pouco tempo, sei lá, não sei, uns 2 anos, talvez 1 ano e meio, você abriu a produtora, né? Sim. Quanto tempo tem, mais ou menos? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio, ó. 1 ano e meio, Acertei. quase.
Fala um pouco de por que esse movimento e fala um pouco da produtora. É a Brota, né? Isso, o Brota Vidigal. Bom, eu conheci o Brota Vidigal há 1 ano e meio, né? Através do presidente chamado Adam. Ele é de Colorado, dos Estados Unidos. E ele tem uma ONG chamada Favela Inc., né? Que faz acelerações de projetos, né? Ele é uma incubadora, pega um projeto e começa a potencializar esse projeto. Aí tem Favela Yoga, Batuca Vidigal Capoeira. Então começa a dar mentoria para esses projetos e captar recurso. Como ele tem uma conexão com os Estados Unidos, então acaba trazendo recurso, tudo na área da educação, tecnologia. E aí a gente criou, junto com o Favela Inc., criou o Brota Vidigal. Que aí o Brota Vidigal, ele nasce a partir da dor de um morador. A dor de não ter um espaço, né? A dor de não ter um espaço para estudar, de não ter uma internet com alta velocidade. Às vezes o morador, ele tá em casa, mas tem muito barulho, cachorro, moto, família, ele não consegue ali refletir para criar um projeto, escrever um edital ou até estudar, né? E aí o Brota Cowork de favela, que é o primeiro cowork dentro da favela, onde você pode chegar gratuitamente e usar a internet, usar o espaço, né? Feito pro favelado mesmo, né? A gente tem esse desafio, que é o preconceito, não ter lugar onde a gente é bem recebido. Então, o Brota Cowork de favela, ele nasce com esse intuito de dar espaço para quem não tem espaço. E aí, eu com minha veia de empreendedor, né, criei uma loja chamada Terra Fértil com os empreendedores da comunidade, né? A gente começou com mande Vidigal, flor de acessórios, né? Que é esse brinco que eu tô usando, que é através de resíduos, sobras de bolsa de couro, tampa de latinha. E aí começa a criar vários tipos de produto. E aí começou a crescer, todo mundo começou a querer expor, né, o trabalho de lá. E a gente começou a vender para o turismo que acontece no Vidigal. Aí eu dei o nome de Terra Fértil, né? Onde a pessoa brota lá a sua empresa, a gente faz uma aceleração, comercializa, faz o marketing, né? Traz para dentro do nosso cowork. Tem a Cris, a tenda da Cris, que ela vende crochê, produtos de crochê, camisetas, biquíni, e ela dá aula de crochê terapia lá no nosso espaço, né? Então, o próprio empreendedor começa a dar aula para os moradores numa base social. E aí a gente tem o Brota Studio, né, que a gente disponibiliza estúdio para gravações de música, os podcast, gravação de podcast. Inclusive eu faço parte de um programa chamado Os Favelado Pod, que está chegando agora com novos episódios, né? Então é um espaço que pode criar, né? Um hub de inovação. E aí é um projeto híbrido. A gente tanto trabalha com social, né, dando oportunidade para a comunidade, e também com o corporativo. Para quê? Para se manter vivo, né? Total. Afinal, é como se fosse o terceiro setor, mas o terceiro setor não deveria nem existir. A gente teria que ser tratado também como empresa, não como carência. Sim. E aí trocar esses produtos e serviços que vai criando dentro da favela, né? Claro. Pô, muito maneiro muito o projeto, louco, né? Parabéns. Muito irado, cara. Achei incrível. E aí, para mim, foi transformador eu entrar nesse projeto, porque eu sempre fui da área do empreendedorismo e prestar serviço, né, para grandes empresas, né? Com tudo que você falou desde o início aqui. E aí imagine eu ter um estúdio para eu poder gravar. Imagina eu ter uma loja olha, vim do shopping, da linha, vim da música. Então, exatamente. Todas essas referências que eu vivi, vinculou comigo no Brota. Então, o Brota virou minha raiz, né, mano? Então, eu tenho um estúdio para direcionar as músicas, tem uma loja para ajudar a transformar a comunidade, tem um espaço para criar cinema, ensaio, né? Tem um palco, né, para compartilhar para a comunidade, né? Já tem data para o lançamento dos próximos podcasts? Tem. Agora a gente vai começar a gravar as gravações final de abril, né? E aí vai vir diversos, né? Diversos convidados, né? Os últimos convidados a gente entrevistou o Zulu, Paulo Zulu, entrevistou Babu Santana, Negueba, Fátima Domingues. Negueba tá bem? Tá jogando aonde? Não, o Negueba. É o Negueba cria do Vidigal da chácara, que a gente é o Jonathan. A gente chama ele de Negueba, né? Tá ligado, pô. O Negueba é famoso pra caramba. É. E o
Vocês entrevistaram também o Azevedo também, né? Sim, Marcos cara, que Adesivo. história, mano. O cara tem uma história A gente tá incrível querendo na trazer dança. muito ele O também. Azevedo é maravilhoso, né? Tipo, Na só dança e no a R&B, história né? dele, depois a história do R&B, dá pra fazer uns 4 episódios só com ele. Ele é um estudioso, cara, do R&B. Eu cheguei a fazer um curso com ele de R&B que ele tem, muito interessante. Sim. E, cara, maneiro. Fez o clipe daquele gringo que vem aqui, caramba, fugiu o nome dele. É o... Pô, agora também Que não... fechou no Brasil agora, com os cabelos e tal, sempre usou uma faixa na cabeça. Bruno Mars? Bruno Mars. Ele que fez o clipe? Ele fez o clipe do Qual? Bruno Mars. Ele fez através de sabia vídeo não. pela internet, né? Ele enviou Mentira. pra eles, fez um ensaio em Madureira tal, com a música dele, e aí enviou esses vídeos, aí foi aprovada, e a dança dele, a coreografia que ele fez, foi pro clipe do Bruno Caralho, Mars. Tá foda brincando? demais. Amassou, mano. Pô, a gente que entrevistou foda. Faz ele. muito tempo atrás isso? Faz uns 6 anos, Pô, assim. que maravilhoso. Ele dança pra caramba Não, ele também, dança né? pra O caramba, cara tem tira história, muita né, mano? onda, Tem cara. história. Irado. Ele é foda. Tem história, Irado. puta conexão. E aí vai acontecendo tudo isso lá no Brota, mano. Esses programas de entrevistar artista, de criar podcast, a gente respira a tecnologia, audiovisual, a arte, empreendedorismo. Então, assim, tá sendo muito Ô, Tom, satisfatório. aqui a gente trouxe alguns presentes pra você aí. Tem um boné da Taz, a camisa da Taz também. E aí, cara, quero também te convidar pra gente fazer parcerias aí também com o Brota. Vamos ver se a gente consegue fazer uma conexão boa da Taz com o Brota. E a gente tá chegando no fim. Tem uma pergunta dos bastidores aqui, ó. É a pergunta do Johnny. É a pergunta do Johnny. Aí, o boné. Sabe tudo. Brabo, hein? Aí, ó. Faz reto. Tira o negocinho. Tira o preço aí que dá. Já vai pra essa aqui, ó. Por cima mesmo. MV de Tais aí, ó. Aí, pode ó. pedir pra mim cantar uma música. A galera pode Na comprar o hora. boné também, ó. Olha. Aí, ele. comprar o muita boné. experiência, pô. Aí, ó. Ih, caraca. Falou, aconteceu. Olha lá, Bruno, Agora que ele tá perguntas, Johnny. paramentado de tais agora pra responder a pergunta. Bora. Pô, então, tava pensando aqui, você trabalhou com um monte de coisa, né? Não só dentro da arte, mas fora. E essa parada da pluralidade do trabalho, às vezes quando a gente trabalha com música, especialmente a galera que é mais jovem, eles ficam um pouco mais, assim... Talvez, vendo uma parada pela internet, talvez não tenha muita noção do que é a realidade, de fato. Eu quero trabalhar com música, mas a minha noção é mais o TikTok ou é o Instagram. Então, você que, pô, trabalhou já com várias paradas, o que alguém que é jovem pode fazer para além da música para trabalhar melhor com música, para se achar dentro do mercado, enfim, realizar o próprio sonho? É importantíssimo isso, essa pergunta, o que o jovem pode estar fazendo. Né? Hoje, né? Hoje o mercado da música está muito prático de se gravar, né? Hoje a pessoa consegue gravar no celular, consegue direto já colocar nas plataformas de uma forma independente, né? Eu acho que para entrar tem que realmente fazer um pouco de um leve estudo, né? Porque hoje a consumação da música é muito o que se passa no Instagram, no TikTok, e talvez esse mundo é lindo, é brilhoso de ver ali, né? Todo esse cinema, toda essa talvez ficção, que alguns dos clipes das músicas são ficções, mas é importante você voltar um pouquinho e pegar uma essência para você depois criar a sua própria identidade. Porque o melhor da música é quando você tem uma identidade própria. É legal você ter referências, como eu tenho referências de MV Bill, Rincon Sapiência, Marechal, Mano Brown, mas sempre procura pegar essas referências positivas desses outros artistas que estão na mídia, né? Mas procura ter o seu próprio estilo. Mesmo que as pessoas, isso é feio, isso não fica legal, acredita no seu estilo, acredita na sua identidade, que aí você passa a ter o seu diferencial. Cantar como o ciclano canta, todo mundo você vai ser rotulado, você canta, parece com fulano de tal. É legal também ter essas referências, mas eu aconselho você ter a sua própria identidade, ter a sua própria letra, ter a sua própria música. Por mais que você faça cover ou tenha essas outras referências, procura direcionar algo próprio seu, tanto para transformar você e para os outros. As minhas próprias músicas, às vezes elas servem para mim mesmo, né? E eu falo, caramba, mano, como é transformador fazer uma música que eu mesmo Com a sua identidade, né? posso replicar pra mim, né? Eu falo, caramba, isso
E aí ela fica temporal, aquela música, né? Sim. Ela não envelhece. E aí, às vezes, eu vou resgatar ela encaixa em vários outros tipos de batida e ela é atemporal. Então, quando a música ela tem identidade, ela tem uma alma, né? Ela tem um porquê, você acaba tendo a sua própria identidade, que é o diferencial do artista, né? Eu tenho uma pergunta para você. O que você tem ouvido, assim, que te influencia e que você carrega, assim, pra tua arte? Hoje em dia, né? Hoje em dia. Hoje em dia, né? Claro. Principalmente no momento, assim. Claro, cara, hoje, eu tenho o costume de escutar os mesmos artistas e a evolução desses artistas, né? Sim. Ainda mais esses que estão já nascendo. Então, eu escuto muito Santi, né? Aqui do Rio de Janeiro. Escuto muito Djonga, né? Lançou agora um novo álbum dele, né? Iago, também tô escutando pra caramba. Tem uma linha mais romântica, uma linha mais vivência também. E eu sempre vou resgatando, voltando pro MPB, né? Porque eu gosto muito das letras antigas, como de Chico Buarque, e voltar com a vida da favela, em um samba. Então, acabo mais escutando as novidades desses artistas que estão no ápice, e são artistas que eu gosto, né? Que é um Djonga, um Orochi da vida também, que é um cara que domina também o mercado da música atual. Sim. Então eu vou acompanhando a atualidade, né? E com gosto mesmo assim, eu sempre escuto uma música brasileira, um Jorge Benjor, vou escutando, resgatando o Tim Maia, resgatando o swing, né? O soul, né? Porque o soul é muito, muito parte de mim, né? Que vem da tua origem do gospel, né? Que vem Exatamente. desde o Djavan, o Jorge Vercillo. Pô, que maneiro, mano. Quer fazer a pergunta Vou fazer, dos cara, 10 milhões de dólares? A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que vem aqui. Eu vou fazer pra você hoje. O que é música pra você? Música pra mim é exatamente um grito da alma. É a alma gritando, né? A alma gritando. Seja ela de alegria, seja ela apaixonada, uma alma apaixonada, seja ela com uma revolta, uma indignação. A música pra mim é gritar o que tá dentro de você, né? E aí, se você conseguir transformar esse grito em negócio, em música, em arte, em dinheiro, porque o artista precisa viver e transformar com uma mensagem que você queira mudar, é excelente, né? Então, esses artistas aí que eu falei, Djonga também, que faz da música também um grande negócio, uma grande transformação, é o grande lance da parada, né? Exatamente. Perfeito, Tom, irmão. Falou tudo. Obrigado pela sua presença ilustre. Muito obrigado, irmão. Galera, Gostamos muito. fica de olho aí no nosso podcast, Tais Backstage. A gente está sempre lançando novos capítulos com novas histórias na vivência da música. Segue a gente nas plataformas digitais. Segue Tais o Tom. Records, segue o Tom. Tom, dá seu Peraí, arroba ele aí. tem 3 arrobas. Não, eu tô com um exclusivo agora. Tom, _ Macavelli, Macaveli. Entendeu? É com CA, é brasileiro, não é Macavelli. Perfeito. E é isso, segue a gente nas todas as plataformas digitais. A gente tem tais.records, tá? Instagram, Facebook, TikTok e o YouTube. No YouTube a gente tem 2 canais. Tem o Tais Records, que é só música. Tem os nossos programas lá. Tem o Tais Sessions. Tem o Rimas Gruvadas. Enfim. E os clipes que a gente lança. E esse canal aqui, que é o Tais Backstage. O Tais Backstage é o canal behind as câmeras, atrás das câmeras, né? Behind das câmeras, ótimo. Atrás das câmeras. E fala tudo, as histórias, como que é por trás da música, os perrengues, a realidade mesmo, não é só flores, né? Pelo contrário, tem toda uma raiz e a gente tenta trazer as raízes aqui. Segue aqui a gente também, curte, compartilha e vamos que vamos. Valeu, Tom. Valeu, tamo junto, salve. Valeu, rapaziada. É nóis.